Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os números complexos Z1 igual 2 e menos 1 e Z2 igual a 3 e x, sabe-se que Z1 vezes Z2 pertence ao conjunto dos números reais. Então, x é igual a... Bom, ele está me dizendo que Z1 vezes Z2 pertence ao conjunto dos reais. O Z1, ele está me dando Z1 num formato com uma espécie de coordenadas, como se fosse uma representação cartesiana, né? Não dá para dizer bem que é uma representação cartesiana, porque esses números não são representados no plano cartesiano, no plano de Descartes, né? Na verdade, essas coordenadas aí, elas são utilizadas no plano de Argand-Gauss, né? São as coordenadas do afixo, né? do ponto que representa o número complexo no plano de Gauss, ou no plano de Argand-Gauss. Bom, mas enfim, Z1 é 2 e menos 1. Então eu posso dizer que Z1 é igual, isso aqui representa o A, isso aqui representa o B, dentro daquela típica representação de número complexo no formato algébrico, onde Z é igual a A mais BI. Então, esse aqui é o formato típico, né, da forma algébrica do número complexo. Então, o primeiro representa aqui a parte real, o 2, e o B é representado por menos 1, aqui, o coeficiente da parte imaginária. Então, o Z1 aqui ele vai ser igual a 2, parte real, menos 1, i. Já que o B aqui, ó, é menos 1, então aqui menos 1 vezes i, menos i. Então, 2 menos i. Esse é o Z1 no seu formato algébrico. O Z2, o número complexo Z2, ele tem as informações 3 e x. Então, o Z2 no formato algébrico, ele é escrito como 3, parte real, mais xi. Nota que o x aqui faz as vezes do b, né? O b multiplica o i. Então, aqui x vezes o i. Ok, e ele me diz que o produto Z1 vezes Z2, ele me diz que esse produto pertence ao conjunto dos números reais. Então, eu preciso aqui te mostrar ainda um aspecto teórico em relação a esses tipos de números complexos que nós temos aí com esse formato algébrico. Então, considerando um número complexo do tipo z igual a mais bi, ou seja, a representação algébrica do número complexo. Esse número complexo ele pode ser imaginário puro, número complexo do tipo imaginário puro, que é aquele número complexo que justamente só manifesta a parte imaginária, não tem parte real. Se não tem parte real, não tem esse A, ou seja, o A, então para ser imaginário puro, o A tem que ser igual a zero. Mas, por outro lado, para ele garantir a existência da parte imaginária, para ele seja imaginário puro, ele tem que ter a parte imaginária, esse B aqui não pode ser zero. Porque se esse B for zero, eu tenho 0 vezes i dá zero e desaparece a parte imaginária, desaparece o i. Então, o B tem que ser diferente de zero. Então, deixa eu colocar aqui, o B tem que ser diferente de zero. Aí estão as duas condições para o imaginário puro. E para que o número complexo seja do tipo real, que é o que nos interessa na questão, porque ele diz que o produto Z1 vezes Z2 pertence aos reais, então para que o número complexo seja do tipo real, aí é o contrário, ele não tem parte imaginária, então ele só vai ter a parte real. Então significa que o B aqui deve ser zero, porque 0 vezes o i dá zero e desaparece a parte imaginária. Então, para que o número seja complexo do tipo real, eu tenho que o B tem que ser igual a zero.
Então, é nisso que eu vou tomar como base para a resolução desta questão aí, ok? E aí eu vou proceder no processo, na multiplicação desses dois números complexos, Z1 vezes Z2. E aí eu tenho, portanto, 2 menos o i, que multiplica 3 mais xi. Faço o procedimento, né, aplicando aí a propriedade distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes xi, 2xi. Menos i vezes 3, menos 3i. E, por fim, menos i, que multiplica xi. Isso vai dar menos vezes mais, dá menos xi ao quadrado. Menos x vezes o i ao quadrado. Então, Z1 vezes Z2, organizando aí esse produto, eu tenho 6 mais 2xi com menos 3i. Isso dá para juntar, daqui a pouquinho, ainda não vou juntar agora. Vou manter aqui, ó, mais 2xi menos 3i. E vou me concentrar nesse último termo aqui, menos xi ao quadrado. Lembrando para ti que i ao quadrado vale menos 1. Então é como se eu tivesse menos x multiplicado por menos 1, isso vai dar mais x. Então, como regra geral, quando eu tenho i elevado ao quadrado, como regra prática, tu pode excluir esse i ao quadrado, deixar de escrever o i ao quadrado e trocar o sinal da frente, de menos para mais, ficando mais x. Assim, ó, se eu tenho menos 6i ao quadrado, isso é a mesma coisa que mais 6. Se eu tenho 3,7i ao quadrado, isso é a mesma coisa que menos 3,7. Então, tu esquece o i ao quadrado e troca o sinal do coeficiente. Então, na prática, tu pode sempre fazer esse raciocínio aí. Então, ali ficou para mim que menos x que multiplica i ao quadrado é a mesma coisa que mais x. E agora, então, eu vou juntar parte real com parte real. Parte real aqui, 6 mais x. Por que é parte real? Porque não tem a partícula i. E vou copiar aqui de novo, ó, mais 2xi menos 3i. Estou fazendo bem devagar. Então, repetindo, Z1 vezes Z2 igual a 6 mais x, que é a parte real. E aí vou colocar este i aqui, ó, em evidência, para que eu possa perceber com mais clareza quem é o meu b, quem é o meu coeficiente que multiplica o i na parte algébrica. Então, fazendo isso, eu tenho mais, vou colocar aqui 2x menos 3, colocando o i em evidência aqui, ó, o i fora. E aí fica mais claro para mim que 2x menos 3 se trata do meu b. E esse 6 mais x aqui se trata do meu a. Bom, o que eu quero nessa questão? Eu quero que esse produto se configure como um número real. Se eu quero que ele seja um número real, olha aqui, ó, para que ele seja real, b igual a 0. Ou seja, não pode ter esse i aqui, ó. Isso aqui deve ser eliminado. Então, eu preciso fazer com que esse i desapareça. Para que esse i desapareça, eu estabeleço a igualdade 2x menos 3 igual a 0. Por quê? Porque se isso aqui for 0, 0 vezes i vai dar 0. E aí desaparece o i, ficando somente a parte real.
Então, fazendo isso, 2x menos 3 igual a 0, 2x é igual a 3. Isolando x na falsa passagem, x igual a 3 meios. X igual a 3 meios, alternativa D. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com seus estudos aí dentro da tua preparação. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.